Como diria o poeta, olá você estudante que não desiste nunca. Este vídeo é para você que acha que processo do trabalho é coisa do capeta e que é impossível entender esse troço. Juntos vamos aprender um pouco de processo do trabalho. E se no final você estiver aprendido alguma coisa, conta pra gente, né Zé? Então, é isso aí. Chega de enrolação e vamos ao que interessa. Processo do trabalho. Eu falei processo penosa? Falei? Não falei não, caramba. Processo do trabalho sem questões da FCC pra você. E vamos começar essa jossa. Vamos lá, José. Para. Primeira questão. Vamos lá. Peraí, Zé, deixa eu ativar aqui a caneta. Vamos lá. Primeiro a gente lê. Sobre o procedimento sumaríssimo adotado no processo do trabalho. Letra A. Todas as provas serão produzidas em audiência desde que requeridas previamente. Todas as provas serão produzidas em audiência desde que requeridas previamente. E aí, José? Certo ou errado? Vamos ver. Desde que requeridas previamente. Ai, meu Deus do céu. Tem que comprar uma mesa legal. Isso aqui é horrível. E aí, você estudante? É o seguinte. Na verdade, essa alternativa está errada. E por que está errada, José? Porque se você estudou, gente, o artigo, vou escutar aqui, o artigo 852, se você estudou o 852, tracinho H da CLT, você vai ver o seguinte, que lá diz o seguinte, que todas as provas, né? Peraí, Zé. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução desde que não, gente. Aqui, ó. Ao invés de desde que, ainda que não requeridas previamente. Entendeu? Você dá uma olhadinha lá no artigo 852 e lá vai estar o seguinte. Todas as provas são produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Ok? Então a alternativa é de errada. Vamos à alternativa B de besta. Vamos lá. As mudanças do endereço ocorridas... Atenção, José. As mudanças de endereço ocorridas... Essa aqui, Zé. Desculpa, gente. Peraí. Eu tô meio atrapalhado aqui com o mouse. Oh, meu pai. As mudanças de endereço ocorridas no curso do processo deverão ser comunicadas ao juiz pelas partes e advogados no prazo de 15 dias após ocorrerem, sob pena de serem reputadas eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na audiência de comunicação. E aí, José? Certo ou errado? Ó, essa alternativa ela vai mexer muito com o artigo 852. Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falo sempre isso, né? As provas, né, assim, principalmente FCC, FUNESP, elas não querem o seu entendimento, porque elas sabem que você é jumento. Brincadeira. Eles não querem o seu entendimento, eles querem que você decore a desgraça da lei, entendeu? Eu falo e vou repetir. Você que está começando a fazer concurso agora, você que é como diz o poeta, um iniciante. Então, gente, é o seguinte, não é questão de entendimento. Você tem que fazer, assim, por isso que eu sempre digo às pessoas o seguinte em relação a cursinho. Fazer cursinho é bom, é lógico, senão, não estou falando que não é bom fazer cursinho, né? Mas o cursinho ele vai te dar algumas dicas, é lógico, vai te dar algumas dicas, mas o cursinho vai fazer você decorar a desgraça do artigo, entendeu? Ó, vamos ver a alternativa B para você entender o que eu estou te dizendo. Eles vão querer, a banca quer que você decore. Não adianta, como você vai decorar isso, não sei. Fazendo questões, refazendo questões é um método muito bom.
Quando eu passei no tribunal, eu não sabia nada de direito, nem sabia o que desgraça era direito. E eu fiz o quê? Eu peguei a apostila de questões, ia fazendo, refazendo, até que o artigo entra na sua cabeça por osmose. Tá? Mas vamos lá, Zé, não vamos enrolar muito não, vamos lá. Ó, as mudanças, né? A gente já leu aqui, vamos ver se essa questão está certa ou está errada. Para você analisar essa questão, você tem que saber o artigo 852B, parágrafo 2º da CLT. 852B, parágrafo 2º da CLT, e que diz o seguinte lá, ó. As partes, vai lá e acompanha, rapaz. As partes e os advogados comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, certo? No curso do processo, vai lá. Reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado na ausência de comunicação. Lá no, veja só, observa bem aqui no parágrafo 2º, não fala nada de 15 dias, entendeu? Não fala nada de 15 dias lá. Pelo menos eu não vi. Se você vir alguma coisa nesse sentido, você me avisa, tá? Então, a alternativa é errada, tá? Porque você tem que decorar o artigo. Vamos à letra C de cocada. Zé, eu sei fazer uma cocada da hora. Vamos lá. Letra C. Opa, peraí. Letra C. Pode ser adotado nas demandas. Pode ser adotado nas demandas em que são partes autarquia e fundação pública. Pode ser. Ah, tem que ser aqui. Sobre o procedimento sumaríssimo, tá, gente? Ó, está falando dessa coisa aqui, tá? Sobre o procedimento sumaríssimo adotado no processo do trabalho, aí vem letra A, letra B, letra C. O procedimento sumaríssimo adotado no processo do trabalho pode ser adotado nas demandas em que são partes autarquia e fundação pública? E aí? Pode ou não pode? Vamos ver o que diz o artigo 852. Nesse caso aqui vai ser o 8... Oh, Zé, tô ruim de escrever com essa caneta. 852A. Artigo 852A, vai lá, gente, rapidão, pá de cá, pá de lá. Estão excluídas, estou lendo aqui o artigo 852, tá, gente? Ó, estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas, tá? Em que são partes, em que é parte no caso, em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, a alternativa errada com base no artigo 852A. A de amor, B de paixão. Vamos à letra D. Letra D de doido. Em razão da celeridade imprimida pelo legislador. Nossa, não dou de cabeça agora. Pelo legislador sobre os documentos apresentados por uma parte à outra. Desculpa, novamente. Em razão da celeridade imprimida pelo legislador sobre os documentos apresentados por uma parte à outra, a outra se manifestará no prazo improrrogável de 24 horas, podendo tal prazo ser dilatado se o juiz entender necessário. Certo ou errado, José? E aí? E aí a gente vai voltar ao artigo... Olha só, num artigo só os caras conseguem ferrar meio mundo. Artigo 852, que é o artigo que a gente está falando. Alternativa H. H de que, Zé? H de homem. H-O-M-I. H-O-M-I. H de homem. Como diria o Mato Grosso, eu sou homem com H. Vamos lá. O 852 diz: sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade. Ó, o que é que diz aqui? Aqui está falando aqui a outra parte tal, no prazo de 24 horas, certo?
Mas está errado, por quê? Porque o artigo 852 diz o que, José? Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária. Tá? Ok? Então, veja que você tem que decorar o artigo ou rezar muito para cair o que você sabe. E, Zé, ó, se todo mundo está errado aqui, é lógico que a certa vai ser a letra E de que, Zé? E de elefante. Vamos lá. A admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST, não se admitindo recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial do TST ante ausência de previsão legal. Agora, meu camarada, meu amigo, meu camarada, se você não ora, se você não reza, aí você tá lascado. Porque isso aqui você vai procurar nos artigos e reprocurar e procurar e procurar e desprocurar e você não vai encontrar, porque isto aqui está na súmula. Súmula, entra lá no TST, tem um monte de súmula e você vai ter que também ter súmula 442 do TST, ok? Então a alternativa certa, olha, é coisa do capeta, sem a alternativa correta é a letra C, não, é a letra E, que o C é de certo, ó, tá? Porque está previsto na súmula 442 do TST. Não é fácil não, tá pensando que é fácil ganhar dinheiro, Fê? Trabalhar, rapaz. Vamos à próxima. Segundo, em relação à competência material da Justiça do Trabalho. Vamos lá. Letra A. A Justiça do Trabalho, a competência material, é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas. Mas não... Isso, então, o X da questão está aqui, ó. Mas não para as propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Mas não para as propostas pelos dependentes ou sucessor do trabalhador falecido. Aí, isso aqui é bem lógico, assim. Se trata de trabalho, certo? Tá aqui, ó. Em relação à competência material da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrente da relação de trabalho. Aqui é relação de trabalho, certo? Meu pai. Decorrente da relação de trabalho, ok? Tá falando de relação de trabalho. Quem cuida de relação de trabalho? É a Justiça do Trabalho, certo, José? Justiça do Trabalho que cuida da relação de trabalho, certo? Tá. Inclusive as oriundas de acidente do trabalho e doenças a ele equiparadas, mas não para as propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Mas, em relação ao trabalho, se os dependentes e os sucessores vão entrar em que justiça, a não ser na Justiça do Trabalho? Então, mesmo assim, a gente tem que usar um pouco de lógica. Então, isso aqui tá errado, ó. E por que tá errado? Primeiro pela nossa lógica, né? Nossa lógica é o que como é que se diz? Que importa. Não, é brincadeira. Mas você tem que saber também, além da lógica, a súmula. Tá, Zé? Súmula 392, tá? 392. Súmula 392 do TST. Depois você vai ter que ver súmula também, meu filho. Não é fácil, não. Mas para facilitar a sua vida, vamos ler um trechinho da súmula, que diz o seguinte. Nos termos do artigo 114, inciso 6º da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização
por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas. Ainda que, ó, aqui, ó, não é mais não, aqui nesse, ainda que, não, tira essa parte aqui, né? Ainda que propostas, tira isso daqui, ó, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido, ok? Então você já decorou essa aqui, né? Então vamos para a próxima. Ó, 392, súmula do TST. Alternativa A de Antônio, errada. Próxima, José. Letra B de besta. Vamos lá. Aqui está tratando da... Não esquece aqui, gente, ó. Em relação à competência material da Justiça do Trabalho. A letra B. Não é competente para a execução da Justiça do Trabalho, né? Justiça do Trabalho não é competente para a execução de ofício da contribuição referente ao seguro acidente de trabalho, SAT, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social, ainda que se destine ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho. Decorrente de infortúnio no trabalho, gente. Você acha? Se for tiver relação com o trabalho, gente, né? A gente chuta, né? Tipo, não é competente. Olha só, tá aqui. Não é, a Justiça do Trabalho não é competente em algo que tem relação com o trabalho. Tá bom, então, né, Zé? E eu sou o Dom Travolta, tá? Então, pelo esse comentário, a gente já sabe que essa alternativa está errada. Errada, mas o fundamento dela é a súmula. Olha, súmula é a coisa mais chata que inventaram no mundo. É a súmula. Olha, que canetinha do capeta. Súmula 454, anota aí, do TST. Súmula 454, ok, José? 454 e diz o seguinte, na bonitinha da súmula. Competência da Justiça do Trabalho, execução de ofício, contribuição social, referente ao seguro de acidente, coisa e tal. Compete, a súmula 454 diz o seguinte, anota aí, eu vou falar devagar, né, Zé? Aqui nosso sotaque é muito rápido. Compete a Justiça do Trabalho a execução de ofício da contribuição referente ao seguro de acidente de trabalho SAT, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social. Compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício da contribuição referente ao seguro de acidente de trabalho, ok? Então, súmula 454, você tem que saber essa súmula também, meu amigo. Pois é. Vamos à letra C de cocada, José. Letra C de cocada. É competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. E aí, José? É competente para processar... E como é que você sabe isso aqui? Porque também tem uma peste de uma súmula. É uma súmula vinculante, salvo o melhor juízo, Zé. A súmula vinculante... O que é essa? 23. Que diz o seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa. É o que está escrito aqui. Então essa aqui é a alternativa correta. Alternativa correta. Se essa está correta, as demais estão erradas. Mas vamos ver se... O que está errado aqui? Na letra D de doido. Não é competente para processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativa ao cadastramento no Programa de Integração Social PIS. Oxe, mas gente, quem não é... Se é ação entre empregados e empregadores e trata-se de PIS, como que não é competente? Mas se você tem alguma dúvida,
Dá uma espiada na súmula. Gente, súmula, olha, é melhor. Na súmula 300. Veja das 300 de Esparta. Súmula 300 de Esparta, você vai ver o que diz a súmula. E a súmula diz o seguinte: compete à Justiça do Trabalho, e ao invés de não compete, né? Aí a súmula diz que compete. Compete à Justiça do Trabalho processar, né? Ou a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores. 300, súmula 300, letra E. Goiânia. Não é a Justiça do Trabalho, né, que está lá em cima, não é competente para quê? Para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A gente sabe que isso aqui está errado. E isso aqui está errado porque o que diz que ela está errada é a... Isso aqui só foi súmula. Jesus, é outra súmula. 368. Você achou que era fácil, né? Você acha que quer ganhar dinheirinho fácil, assim, tipo... Vocês acham que funcionário público não trabalha, né? Ah, tá bom. Ele não sabe o que espera por vocês. Súmula 368 do TST. E a súmula diz o seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para determinar... É só tirar o nome aqui, ó. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. Fácil, né, Zé? Não é também um bicho de 7 cabeças. Você só tem que decorar as súmulas. Morrer já. Vamos à próxima. Vamos lá. No tocante aos honorários de sucumbência no processo do trabalho, de acordo com as inovações da Lei 13.467 de 2017, que altera a CLT, letra A. Serão devidos ao advogado da parte que tenha sucumbido na menor parte dos pedidos constantes da ação, certo ou não? Zé, cadê o lápis, né? Tá. E aí? Serão devidos ao advogado da parte que tenha sucumbido na menor parte dos pedidos constantes da ação? E aí? É o seguinte, meu filho. Corre e se agarra ao artigo 791A, parágrafo 3º. O que diz o artigo 791A, parágrafo 3º? Diz o seguinte: na hipótese de procedência parcial, é a única coisa que diz o artigo. O juiz... Ai, meu pai. Peraí, gente. O juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Veja aí, artigo 791A, parágrafo 3º da reforma trabalhista alternativa errada. Vamos à letra B. Tem que decorar, não tem jeito, rapaz. Letra B. Não são devidos ao beneficiário da justiça gratuita e nem na reconvenção. No tocante aos honorários de sucumbência no processo do trabalho, né? Processo do trabalho. Os honorários de sucumbência no processo de trabalho não são devidos ao beneficiário da justiça gratuita e nem na reconvenção. E aí? O que você acha? Não são devidos ou são devidos? São ou não são? São ou não são? Os honorários de sucumbência não são devidos ou são devidos? Quer saber? Quer saber? Então você já está no artigo 7941 e você vê o parágrafo 3º e depois você vê o parágrafo 5º. E no parágrafo 5º vai dizer a você, meu irmão, minha irmã, vai dizer o seguinte: são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Então, a alternativa é errada. Vamos à letra C. Letra C. C de quê, Zé? C de cachorro. Vamos lá. Letra C diz o seguinte: são devidos, olha, os honorários, né? Aí você tem que romper aqui para o pessoal não esquecer. Tá falando de honorários aqui. Eita, que certo horrível. Honorários de sucumbência são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida
ou substituída pelo sindicato de sua categoria. E aí? Os honorários de sucumbência são devidos também nas ações contra a fazenda pública? Sim ou não, José? Sim ou não? Perguntei sim ou não. Aí, meu amigo, você que ainda continua lendo lá o artigo 79, eu acho que eu falava 794, porque tem a execução fiscal tem o 7941, que era do antigo processo civil, que era extinção por pagamento, 79, mas aqui é 791, caramba. 791A, tá? 791A, parágrafo 1º. Então você dá uma olhadinha no 7941A, que diz que os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Vou colocar deixa eu pegar uma caneta verde aqui, Zé. Alternativa correta. A letra C está correta, ok? Vamos mudar de caneta para ninguém xingar a gente. Se a letra C está correta, a letra D está errada. Por que está errada? Porque a letra D está errada. Vamos ver já. Serão fixados entre o mínimo de 5 e o máximo de 20. Ó. Então, o X da questão está aqui, né? Opa, 5. É 5 ali, tá, gente? 5%. E no máximo, no mínimo de 5% e no máximo de 20% sobre o valor da condenação ou sobre o valor atualizado da causa. Aí quando a gente estava no 7941, continue no 7941, continua cheio de gaia, no 7941A. E fala o seguinte lá no 7941A, que você essa altura já deve ter decorado e não aguenta mais a gente falar. Ao advogado ainda que atue em causa própria serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5%. Olha, tudo bem, o mínimo é de 5%. Mínimo 5%. E o máximo é 15%. O máximo é 15%, tá? Nada de 20%. Ok? 15%. E vamos à letra E de Heriberto, meu irmão. Letra E de Heriberto. Serão fixados, essas alturas o aluno já deve estar de saco cheio da minha voz, já pegou o 7941, já sabe a resposta e já foi para o abraço. Mas o vídeo é nosso, a gente vai continuar, né, Zé? Vamos lá. Letra E. Serão fixados pelo juízo de acordo com o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa. O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sendo irrelevante o lugar de prestação do serviço. Será que é irrelevante? José? É irrelevante onde o camarada presta onde o advogado presta o serviço? Você quer saber? Quer saber? Quer saber? É aí no artigo, eu não vou te falar não, gente. Aí no artigo, adivinha qual é o artigo? Duvido se adivinhar o artigo. É o artigo 7, 9... 1A, parágrafo 2º. Agora me fala aqui, ó. Os camaradas, eles pegaram o artigo, ó, aqui, ó, nessa terceira questão. A terceira questão é tudo relativo ao artigo 7941A da reforma trabalhista. Então você acha que você tem que entender do assunto ou você acha que você tem que decorar o assunto ou lembrar de alguma coisa? Por exemplo, aqui na letra D, você tem que decorar isso, você tem que entender que os honorários de sucumbência, o mínimo é 5% e o máximo é 15%, ou você tem que decorar? Não dá para entender. Entender você não entende, você não é jumento, você entende tudo. Só que tem que decorar aqui, ou lembrar, fazer alguma coisa. Então você tem que saber. Tem que estudar, reler e, sei lá, fazer macumba, ou prece, ou promessa, ou sei lá, ou pagar propina para o examinador da prova. Tem que fazer alguma coisa, gente. Tem que estudar mesmo, não é
Sabe, eu tiro o chapéu para quem passa em concurso, porque, pelo amor de Deus, não é fácil não. É melhor fazer sexo do que estudar. Mas vamos lá, então. Aí o artigo 7941 você já deve ter visto e diz o seguinte, ó. Para quem é preguiçoso e não gosta de ver. Ao fixar os honorários, né? Isso aqui é a literalidade do artigo 791A. Parágrafo 2º. Fala o seguinte. Ao fixar os honorários, o juízo observará. Primeiro. Aqui é o primeiro. O grau de zelo do profissional. Né? O grau de zelo. Vamos escrever, Zé, para entender. Grau de zelo. Grau de zelo. É bom você escrever para a gente não esquecer. Segundo. Essa é a segunda, eu coloquei 3, mas peraí, gente, deixa eu pegar a borracha. Segundo, o lugar de prestação. Olha, tá vendo? O inciso segundo já é o lugar de prestação do serviço. O lugar de prestação do serviço. O resto você vê lá no artigo 7941, não, é 791A, parágrafo 2º, ok? Vamos à próxima, José, para o pessoal não xingar a gente. Então a letra alternativa está errada. Vamos, você tem que decorar, meu filho. Não adianta fazer reza, fazer prece. É decoreba total. Decoreba. Mas você acha que não é só decorar a lei? O direito do trabalho tem essas tal de OJ. Tem como é que se diz? As súmulas, José. Tem um monte de... Como é que é o nome? Instrução normativa. Pelo amor de Deus. Tem coisa que não acaba mais. E falar em instrução normativa... Essa questão aqui, José... É baseada, cara, numa tal de instrução normativa. Gente, ó... Tem uma instrução normativa... Opa, instrução normativa... Eu vou colocar... Você vai ter que... Vai cair uma questão disso aqui no seu concurso, ó. Você vai ter que ter é fácil de achar. Vou deixar no link, né, gente? Como o povo é preguiçoso, José, a gente deixa um link aí para o pessoal entrar na instrução normativa, Zé. Ó, instrução normativa, letrinha do capeta, número 40, tá? Você tem que saber essa instrução normativa número 40, rapaz, que ela dispõe sobre o cabimento de agravo de instrumento, tá? Ela vai dispor sobre o AI e aí, sobre agravo de instrumento em caso de admissibilidade parcial de recurso de revista no Tribunal Regional. Em relação ao cabimento de agravo de instrumento, tá vendo? Em relação ao cabimento de agravo de instrumento em caso de admissibilidade parcial de recurso de revista no Tribunal do Trabalho. Letra A. Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar mediante agravo de instrumento. A instrução normativa, ela dispõe sobre o cabimento de agravo de instrumento, certo? Em caso de quê? De admissibilidade parcial, tá? Em caso de admissibilidade parcial do recurso de revista. A letra A. Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar mediante agravo de instrumento. O capítulo delegatório dessa decisão sob pena de preclusão. Olha que da hora, ó. Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte mediante agravo de instrumento. Parcialmente recurso de revista. Então, isso aqui está certo. Isso aqui está certo por quê? Porque isso aqui é o que diz justamente o artigo 1º, capítulo do artigo 1º dessa instrução normativa. Tá? Instrução normativa número 40. Então a letra correta é a letra C. Vamos ver as outras alternativas. É tudo baseado nessa instrução normativa. Meio chato essa questão, essa instrução normativa. Vamos lá. Letra B, José. Letra B. O que diz a letra B? Não cabe embargos de declaração
parcial do despacho denegatório do recurso de revista, sendo necessário que a omissão seja total, abrangendo todos os temas objeto de recurso de revista. Olha, aqui também você que tem um pouco de noção, você já ia ficar um pouco na dúvida. Não cabe embargos de declaração parcial. O embargo de declaração pode ser parcial, né? Precisa ser de todo o despacho. Se tiver alguma coisinha ali que obscura, você pode entrar com o embargo de declaração. Mas, mesmo assim, você tem que... A fundamentação disso aqui, ó, é o artigo 1º, parágrafo 1º dessa instrução normativa, que diz o seguinte: se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista, quanto um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão, embargada, supri-la, tal. Então, a alternativa é errada. Cabe sim embargos de declaração parcial, tá? Então, decora aí, pode decorar. Vamos letra C rapidão, já está demorando demais, o povo vai ficar bravo. Não é nula a decisão regional que se abstiver de exercer controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista, não obstante interposto embargos de declaração, desde que tenha apreciado pelo menos um dos temas. A gente viu que a letra A é a certa, essa aqui vai estar errada. Por quê? Porque o artigo 1º, aqui é tudo baseado no artigo 1º, parágrafo 2º da instrução normativa, diz o seguinte. Aqui fala que não é nula, certo? Diz não é nula. Só que o parágrafo 2º diz que incorre em nulidade. Então aqui, ó. Então vai ser, é nula a decisão, né? Então, ó, é nula a decisão. No parágrafo fala, incorre em nulidade a decisão regional que se abstiver de exercer controle de admissibilidade. Então, alternativa errada. O certo seria, é nula a decisão regional que se abstiver de exercer controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista. Errado. Letra D de doido. Ai. A recusa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho em emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema somente pode ser impugnada quando da interposição de recurso não cabendo embargos de declaração? E aí? O que diz você, estudante? Vai estar errada aqui, a letra é a correta, né? Que vai estar errada, mas o erro foi que ia estar ao seu lado, bastaria... Parágrafo 3º, o artigo 1º, parágrafo 3º, que diz o seguinte: no caso do parágrafo anterior, que é o parágrafo 2º, sem prejuízo da nulidade, a recusa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho a emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema equivale à decisão denegatória. É ônus da parte, assim, após a intimação da decisão dos embargos de declaração, impugná-la mediante agravo de instrumento. Olha, se após a intimação da decisão de embargos de declaração, né? Então, gente, a alternativa está errada, né? A recusa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho em emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema somente pode ser impugnada quando da interposição do recurso, não cabendo. Não, aqui está falando que após a intimação da decisão de embargos de declaração. Dá uma verificada no artigo 3º, no artigo 1º, parágrafo 3º aí, tá? E a última é letra E. Faculta-se ao ministro relator, por decisão recorrível, mediante agravo interno, determinar a restituição do agravo de instrumento ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho de origem para que complemente o juízo de admissibilidade, desde que interposto embargos de declaração. E aqui, ó, por que você tem que decorar essa desgrama? E às vezes eu sempre digo, tem que decorar, tudo bem, entender ajuda pra caramba, mas decorar também facilita muito. Aqui faz, ó, decisão recorrível, certo, mano?
Só que o parágrafo 4º, você viu que ele começou parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e agora artigo 1º, parágrafo 4º. O parágrafo 4º você vai ver que fala de decisão irrecorrível. Não fala de decisão recorrível. Então, a alternativa está errada. Certo? Próxima, José. Deixa eu ver aqui. Nossa, preciso tomar água, hein, Zé? A forma jurisdicional de solução de conflitos coletivos de trabalho se dá por meio de ajuizamento de ação própria perante a Justiça do Trabalho, denominada de dissídio coletivo, sendo que, vamos lá, sendo que, letra A, havendo convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em vigor, deverá ser instaurado dentro de 90 dias anteriores ao respectivo termo final para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. E aí, Zé? Deverá, aqui, ó, deverá ser instaurado dentro de 90 dias? Certo ou errado? Certo ou errado? Nossa, certo ou errado? Tá errado, José. Errado. É erradérrimo. Por quê? Não é 90 dias, Zé. Segundo o artigo. Peraí, deixa eu anotar aqui. Vou apertar, Zé. Segundo o artigo. Anota aí, gente. 616, tá? Parágrafo 3º. Não são 60 dias. Não são 60 dias, tá? Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro de 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. Olha aí o artigo 616, de onde? Da CLT, né, filho? CLT. Parágrafo 3º da CLT. Vamos para a letra B. B de besta. Estando o conflito limitado à base territorial correspondente à jurisdição de um único TRT, a competência para julgar o dissídio coletivo será de quem, José? Do TRT. Estando o conflito limitado à base territorial correspondente à jurisdição de um único TRT, a competência para julgar o dissídio coletivo será do TRT. Certo ou errado? Dá uma olhada, você vai ter que analisar os seguintes artigos. Artigos 678, inciso 1, a linha A. Ok? E o artigo também 702, inciso 1, a linha B. E se você quiser também, nem cabe mais aqui, vamos pôr aqui, né? Os artigos 2º, inciso 1, a linha A, e artigo, anota aí, rapaz, artigo 6º da Lei 7.701 de 88. Então essa alternativa aqui coloca tá o verdinho, cadê o verde que te quero verde? A alternativa aqui está correta, tá? Correta. Fundamento no artigo 678, inciso 1, a linha A, CLT, lógico. E artigo 702, inciso 1, a linha B. E aqui o artigo 2º, a linha, inciso 1, a linha A, e artigo 6º da Lei 7.701 de 88. Vamos à letra C, que a gente sabe que está errada. A letra C. A letra C diz o seguinte: a decisão nele proferida faz coisa julgada formal e material. Vamos voltar aqui, ó.
A forma jurisdicional de solução de conflitos coletivos de trabalho se dá por meio do ajuizamento da ação própria perante a Justiça do Trabalho, denominada de dissídio coletivo, sendo que, letra C, a decisão nele proferida faz coisa julgada formal e material. Certo ou errado? Certo ou errado? Vou mudar de cor aqui para não atrapalhar. Certo ou errado? Vamos ver essa laranja. Um azul. Certo ou errado? Errado, Zé. Essa aqui está errada. Por quê? Porque você vai ter que saber sobre a súmula. Opa. Peraí, gente. Eu demoro para escrever, mas eu escrevo. Súmula 397 do TST. Súmula 397 do TST. Diz o seguinte, a maldita súmula. Não procede a ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada, perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, ok? Em face de a sentença normativa na qual se louvava ter sido modificada em grau de recurso, ok? Porque, atenção, aqui ó, súmula 397, porque em dissídio coletivo, somente, atenção, em dissídio coletivo, somente se consubstancia coisa julgada formal. E aqui o bonitão colocou formal e material, mas é só formal. Coisa julgada formal. Não esqueça isso, seu cara de pau. É formal, só formal, ok? Vamos à letra D. Letra D diz o seguinte. A revisão da decisão que fixar condições de trabalho não pode ser promovida por iniciativa do Tribunal Prolator da mesma e nem pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, sendo faculdade exclusiva das partes o seu requerimento. E aí? A gente sabe que está errada porque a certa está lá em cima. E onde está o erro? O erro foi ter e estar ao seu lado bastaria. Que é o seguinte, ó. A revisão da decisão que fixar condições de trabalho não pode ser promovida por iniciativa. Eu estou seguindo, escuta. Tem que aumentar esses zooms, Por iniciativa, né? Cadê? Oh, meu Deus do céu. Fixar do trabalho não pode ser promovida por iniciativa do Tribunal Prolator da mesma, e nem pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, sendo faculdade exclusiva das partes o seu requerimento. Aí, você vai no artigo 874. Você vai no artigo 874 da CLT e decora essa jossa. E lá diz o seguinte. A revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal Prolator da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou do empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão. Então, alternativa E de errada. Base, artigo. Isso aqui é o quê? 874. Isso aqui é um D. Nossa, tá feia a coisa. Da CLT. Aqui é um C, tá, gente? CLT. E a letra... Eu tô gostando mais do vermelho, né? Esse lilás. Vamos pôr lilás pro pessoal xingar a gente. Letra E. É necessário o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. Aqui, vamos cá. A forma jurisdicional de solução dos conflitos coletivos de trabalho se dá por meio do ajuizamento de ação própria perante a Justiça do Trabalho, denominada de dissídio coletivo, sendo que é necessário o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. E aí, certo ou errado? Certo ou errado, Josué? É errado, né, Zé? Porque a gente já viu que a B aqui é certa, então essa aqui está errada. Errada com base em quê? Com base numa bonitinha súmula. Ah, que letrinha bonitinha, Zé. Ficou bonita. A súmula 246 do TST. E diz o seguinte. É dispensável, Zé. Não é necessário. É dispensável, tá?
É dispensável trânsito. Dispensável para você não esquecer. Dispensável, somente o dispensável. É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento. Sobre os prazos no processo do trabalho. Aí sim, hein? Sobre os prazos no processo do trabalho, podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário, quando o juiz entender necessário, e em virtude de força maior, devidamente comprovada. E aí, o que você acha? Quando você não souber uma coisa, gente, você vai pela lógica. Ó. Sobre os prazos no processo do trabalho, podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário. Se algo é necessário, então pode ser que sim. Quando o juiz... Ixi Maria, quando muito menos... Imaginou? Quando o seu juiz entender uma coisa, já era. Entendeu, está entendido. Né? Quando o juiz entender necessário, em virtude de... Eita! O juiz entendeu... Vê só. Olha que bonitinho. É necessário, a coisa é necessária, tá? O juiz... Meu Deus, o juiz entendeu que é necessário também. O juiz também entendeu que é necessário. Ainda tem, em virtude de força maior, ainda comprovada. Não tem como a questão dessa está errada. Essa questão está totalmente certa. Totalmente certa, Zé. Por quê? Porque você vai ver o artigo 775, parágrafo 1º. Gente, dá para acertar a questão pela lógica também, tá? Pelo bom senso, às vezes. Tudo bem que no Brasil o bom senso é meio complicado, mas às vezes funciona. Então, aí você vai no artigo 775, parágrafo 1º, que diz: os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. Primeiro, quando o juiz entender necessário. Segundo, em virtude de força maior devidamente comprovada. Poxa, o juiz entendeu necessário, mesmo que entendeu, já era. A letra B. Vamos à letra B. Letra B, você vai ver que são contínuos e irreleváveis. Irreleváveis, nome feio. São contínuos e irreleváveis, sendo contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Isso aqui está tratando dos prazos, né? São contínuos e irreleváveis, sendo contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Agora você... Eu não gostei desse lilás, não. Vamos mudar. Agora você vai ver o artigo ainda. Continua no... O vermelho é mais bonito. No artigo 775, Zé. Dá uma olhadinha no artigo 775. E lá diz o seguinte: os prazos estabelecidos nesse título serão contados em dias úteis, tá? Não é contínuos aqui, ó. Aqui tá falando que são contínuos. Não são contínuos, são só dia úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Letra C. C de rapaz. Vamos lá. Sendo a parte intimada ou notificada no sábado, a contagem do prazo inicia-se na segunda-feira seguinte. Se inicia certo isso aqui, José? Certo ou errado? Olha, isso aqui é bem lógico. Imagina que na segunda-feira seguinte é meu aniversário. É meu aniversário. E no meu aniversário é feriado. Certo? Ó, se o meu aniversário é feriado, o prazo aqui, ó, o cara foi notificado, intimado no sábado, vai contar no dia do feriado, que é o meu aniversário? Não, né? Então isso aqui tá meio esquisito. Então tiveram que... Nossa, até criaram uma súmula para isso aqui. É brincadeira. Súmula, gente. Tem súmula para isso. Tá? Tem a súmula 262.
E a súmula 262 fala o seguinte: intimado ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. Inicia-se na segunda-feira. Não na segunda-feira. Sendo a parte intimada e notificada no sábado, a contagem do prazo inicia-se na segunda-feira seguinte? Não, né? Segundo a súmula 262, intimado ou notificado a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem no primeiro dia subsequente. Também útil, mas né? Entenderam, né? Tá. Vamos à letra D. Isso aqui está errado. Letra D. O recesso forense e as férias coletivas dos ministros do TST interrompem os prazos recursais. E aí? Interrompem. E aí, bonitão? Recesso forense e as férias coletivas dos ministros do TST interrompe os prazos recursais? Sim ou não? Se essa aqui está errada, é não, né? E como eu sei que é não? Porque a mesma súmula daqui de cima, a súmula 262, no inciso 1, ela fala do feriado. E no inciso 2, tá? Ela fala dessa parte aqui e diz o seguinte: o recesso forense e as férias, deixa eu colocar aqui, que é a súmula para você não confundir, é a mesma súmula, tá? 262, só que é o inciso 2. O recesso forense e as férias coletivas dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspende os prazos. Ele não interrompe, é aqui, ó. Eles suspendem. Viu só que não é questão de entendimento, é questão de decoreba? Por quê? Porque o camarada, ele vai... se você entender... Se você entender, é lógico que facilita. Mas, na verdade, o que interessa aqui mesmo é você decorar. Se você é igual eu e o Zé, dois jumentos, né, Zé? É só decorar a bagaça, ok? Vamos à próxima. A próxima vez eu te canto. Essa é a letra D, já tem a letra E ainda. Meu pai, isso não acaba. Letra E. Quando não juntada a ata... Gente, eu tô cego de vista. Quando não juntada a ata no prazo de 24 horas, certo? Contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Certo ou errado? Errado, por quê? Porque tem uma súmula. Gente, é muita súmula, não? Tem a súmula Miranda. Já ouviu falar naquela cantora? Súmula Miranda? Então, súmula 30 do TST. Diz o seguinte: quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, certo? Que é 48 horas contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Vamos à próxima. Sétima. A Lei 13.467 de 2017 ampliou a competência das varas do trabalho, atribuindo a elas a decisão quanto à homologação de acordo extrajudicial. Sendo que, letra A, este terá início por petição conjunta, sendo facultada às partes a representação por advogado, que pode ser comum a ambas. Pode ser o mesmo advogado aqui para ambas. E aí? Certo ou errado? Aí vocês, para saber se está errado, você vai ver a palavra. E a palavra diz no artigo 855B, parágrafo 1º da CLT, o seguinte: as partes não poderão ser representadas por advogado comum, tá?
não pode advogado comum. As partes não podem ser representadas por advogado comum. Tem que ser advogado... Deixa quieto. Letra B. O juiz analisará o acordo. O juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessário, e proferirá sentença no prazo de 5 dias, a contar da distribuição da petição. Certo ou errado? Aí a gente vai novamente no artigo 8. O legal, vocês percebem que eles pegam um artigo e começam a destrinchar o artigo inteiro? Eles querem que você decore o quê? O artigo, né, caramba? Aí você pega o artigo 855 novamente, só que 855D, né? E o 855D diz o seguinte: o juiz, no prazo de 15 dias, sabe? Aqui foi colocado 5, ó, gente. Eu tô com sono já. Mas não é são 5, são 15 dias. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessário, e proferirá sentença. Então, 15 dias. Questão errada também. Questão errada e eu com sono. Letra C. Letra C. A utilização de quê? A competência de atribuído a elas a decisão quanto à homologação de acordo extrajudicial, sendo que a utilização deste pelas partes de comum acordo afasta a multa prevista em lei para o caso de atraso no pagamento das verbas rescisórias. E aí, José? Vê, José, bonitinho. Ó, você vai ter que ver. Não está no artigo 855? Certo? Dá uma olhadinha no artigo 855B, certo? E o 855C, aí você já decora tudo, né? 855B, 855B, 855C. Aí do B tu pega o parágrafo 2º também, tá? E vê tudo aí. Vê o 855, detona o 855. Igual aquele 791A que a gente tava vendo, tem que decorar tudo, gente. Certo? Aí diz o seguinte, ó: as partes não poderão ser representadas por advogado comum e a ação de homologação de acordo extrajudicial não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Certo? Então tá errado, você tem que decorar. Decora. Letra D. Vamos lá. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nele especificados, que, porém, voltará a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Aí você já decorou, eu espero, o artigo 855E. Não decorou? Não, o artigo 855. Porque essa resposta aqui você vai encontrar no 855E. Então, esta é a alternativa verde. Por que o verde é certo, hein? Alternativa correta. Vou botar aqui, correta. Alternativa correta. Letra D de doido. E vamos... Como você já... Vamos ver a letra E. Letra E. Cadê o vermelho? Era um vermelho para amar. Como você já sabe tudo, você já sabe que isso aqui também está errada. E por quê? Porque fala aqui: é incabível a assistência do trabalhador pelo advogado do sindicato de sua categoria. É incabível por tratar-se de processo de jurisdição voluntária. É incabível a assistência do é incabível a assistência do trabalhador pelo advogado do sindicato de sua categoria.
Meu amigo, meu camarada, você olhou aqui esse artigo que eu pedi para você olhar o artigo lá em cima, não foi? 855B, parágrafo 2º. Então, lá diz: faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato se sua categoria, quer dizer, faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria, ok? Certo, a letra D, olha, adivinha que você vai decorar? Meu amigo, não decore telefone daquela gostosa. Não decore você, menina, o telefone daquele gostoso. Decore o artigo 855 e suas... Olha lá, artigo 855 e suas letrinhas, tá? Esquece o WhatsApp daquele bonitão, daquela bonitona. Estuda, rapaz. Vamos lá, Zé. A partir da Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica passou a ser expressamente previsto na CLT, sendo correto afirmar que o processo será interrompido com a instauração do incidente. O processo será interrompido pela instauração do incidente. Dá uma olhadinha. Lembra que eu falei para você decorar o artigo... artigo 855? Dá uma olhadinha no 855A. O artigo 855A, parágrafo 2º. Nossa, eu não sei mais. Tá uma letra horrível. O artigo 855A, parágrafo 2º, diz o seguinte: a instalação de incidente suspenderá. Aqui está interrompido. Interrompido, mas não interrompe, ele suspende. O processo será suspenso, tá? Com a instalação do incidente. A instalação do incidente suspenderá o processo sem prejuízo da concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, tá? Então, interrompido aqui não é suspenso. Letra B, que é errado. Letra B. A instauração do incidente é incompatível com tutela de urgência de natureza cautelar, não podendo essa, portanto, ser concedida nessa fase processual. Gente, mas a gente acabou de ler isso aqui, não foi mais ou menos? A gente acabou de ler que sem prejuízo da concessão. Mas olha o seguinte. Olha o artigo 855A, parágrafo o quê? Parágrafo 2º. Ele vai falar isso. A instauração de incidente suspenderá, foi o que a gente viu, suspenderá o processo sem prejuízo da concessão da tutela de urgência. Ok? A instauração de incidente não é incompatível. Oh, meu Deus do céu. Tá? Porque o incidente, né, a instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo da concessão da tutela de urgência. Você vai ver isso no artigo 855A, parágrafo 2º. Ou você endoida ou você aprende. Letra C. Cadê o mouse? Cabe agravo de petição desde que garantido o juízo da decisão. Aqui, ó. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica passou a ser expressamente previsto na sendo correto afirmar que cabe agravo de petição desde que garantido o juízo da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente na fase de execução. Aí... desculpa. Aí você vai e procura o que artigo? Você procura o artigo, que artigo chato da peste. Você procura o artigo 855A, parágrafo 1º. Entendeu? E diz o seguinte, o bonitão, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente. Inciso 2. Na fase de execução, cabe o quê? Cabe agravo de petição independentemente de garantia. Zé, faltou inciso, caramba. Parágrafo 1º, inciso, gente. Desculpa aí.
inciso 2º. Tá? Fala assim, a decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, inciso 2. Na fase de execução, cabe agravo de petição independente de garantia do juízo. Bonito, hein, Zé? Agora a letra D de doido. Cabe recurso ordinário da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente na fase de conhecimento. Cabe recurso ordinário da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente na fase de conhecimento. E aí? Adivinha onde você vai achar essa resposta? Adivinha qual artigo? Duvido. É um artigo que começa com 8 e termina com 5. É o artigo 855A. Artigo 85A, parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolheu ou rejeitar o incidente, inciso 1. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 1893 desta consolidação. Aí que está falando que cabe recurso ordinário da decisão. Então aqui no artigo 8, dá uma olhadinha no artigo 855 que fala que não cabe recurso. Não cabe recurso. Ok? Vamos, letra... que também está errado. Tudo está errado isso aqui. Se tudo está errado, a letra E deve ser a certa. Mas vamos ao que interessa. Letra E. Cabe agravo interno da decisão interlocutória que acolheu ou rejeitar o incidente proferida pelo relator em incidente instaurado originalmente no tribunal. Cabe agravo interno de decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Lógico que isso aqui está certo, se eu estava errada, mas veja, dá uma lida, meu amigo, no artigo que você nunca ouviu falar. É o artigo 855A. Parágrafo 1º. Dá uma olhadinha nesse bonitão da CLT, lógico, né? E você vai ver que essa questão está certa. Vamos pôr um X de certa. Vamos pegar uma barra. Vamos à próxima questão. Olha meu pai, hein? Olha a tabulação aqui, que coisa horrível. Vamos lá. Conforme previsão constitucional, o Tribunal Superior do Trabalho será composto, olha só que bonito isso aqui, será composto por 17 ministros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício. Essa questão aqui, oh, meu pai. Oh, my God. Você responde decorando o artigo 111A da Constituição Federal. Tá? 111A da Constituição Federal. Ou também tem um macete que quando a gente está na faculdade que a gente aprende. Por exemplo, para decorar os ministros do STF, né? Isso aqui eu acho que todo mundo sabe, mas se você não sabe, é o seguinte, para saber os ministros do STF. Ó. Aí o pessoal lê assim, ó, somos todos do futebol. Ou somos um time de futebol. Né? Tirando, ó, um time de futebol tem quantos bonitões lá? Tem 11, né, Zé? Time de futebol composto por 11, certo? Somos todos do futebol. Aí são 11. E às vezes funciona, às vezes, mas na hora do desespero você usa isso. Os ministros do STF são 11 porque somos todo futebol, são 11. Tem gente que critica isso. Aí tem o STJ, né? O STJ, que o pessoal força a barra, mas ó, o STJ. Somos todos
Jesus. Todos de Jesus. Aí dizem que Jesus morreu com 33 anos, tá? Então, os ministros do STJ, no mínimo, são 33, tá? Isso aqui você acha isso aí na internet, um monte de dicas desse sentido. Aí do TST, como é que você lê aqui, ó? Não é todos, poderia ser todos são tontos, todos são, sei lá, mas o pessoal fala assim, ó, todo não, 30 sem 3. Quanto que é 30 sem 3? 27. Então os ministros do Supremo, do TST são 27. Então, mas ó, tá vendo que não tem muita lógica, né? Pode ser todos são tontos, todos são trans, todos são tarados, todos são tiozinhos. Então, mas decora assim, 30 sem 3 dá 27. Então, a nossa questão aqui vai ter que ter 27 ministros, certo? Então a gente já descarta aqui, ó. Descarta a alternativa A, descarta a C. Vamos ver mais aqui que a gente descarta. Vixe, aí ficou aqui a D e a E, né, Zé? A B, a gente está em dúvida agora, B, D e E. Tá, mas continuando, né? Do TSE, vamos por aqui. TSE, quando eu estava na faculdade, eu vi que era assim, todos somos estudantes. Todos somos estudantes. Isso que eu aprendi assim, todos somos estudantes. E diz, antigamente você entrava para estudar com 7 anos. Aí tem gente que troca isso aqui, põe o T aqui, aí fica 7. Tipo, os caras forçam a barra de todo jeito, que é igual a 7, né? E todos são estudantes que você começa a estudar com 7 anos, tal, aí é o 7. É meio duvidoso isso, né? Então, mas vamos aqui, o que dá certo mesmo é você saber o artigo e pronto, né? Que o artigo 111A vai falar o seguinte, Zé. O que fala o artigo 111A. Eu vou ler só um pedacinho e vocês continuam lá. O Tribunal Superior do Trabalho compôs-se-á de 27 ministros, tá? Escolhido dentre brasileiros com mais de 35 anos. Tem que ser 27, certo? Tem que ser 27. Maior é para lá, deixa eu ver, maior aqui. 27, maior de 35 anos. Então, vamos ver, então, ó, aqui tem o 35 e aqui tem 27, ok? Aqui tem 27, aqui tem 30, então já não é, então já corta essa. Só que para ferrar nós, aqui tem 27 e aqui tem 35. Ai meu Deus, tem que achar outra coisa. Tá, vamos voltar aqui. Vamos ter na parte aqui, ó, gente, mais limpinha aqui. Bonitão, o ministro tem que ser 27, certo? E tem que ser maior do que 35, beleza? Vamos ver vamos aqui. Mais de 35 anos e menos de 65 anos. E menos é aqui, assim, Zé. Menos de 65, tá? Menos de 65. Então vamos aqui, ó. O 27, 35 e menos de 65. Opa, aqui já tá bonitinho. Falta um pedacinho, mas aqui já tá legal. Tá. Vamos lá. Aí a gente ficou em dúvida aqui, ó. 27, 35 e 70. Não pode, 70. Então, olha, tá vendo que não é tão difícil a coisa? Alternativa correta, a letra B. Vou pôr o verde ou não? Vamos pôr o verde, vai. O pessoal xinga, mas tá bom. É a letra B, é a certa. Ó, viu que não é difícil, gente? Olha, a gente pegou uns macetezinhos aqui, se você quiser, tá?
para lembrar, ó, né, o TST, que é 30 sem 3, que é igual a 27, certo? Aí a gente foi lá nas alternativas, no artigo 111A, e viu que o bonitão tem que ser maior do que 35 anos, né? E tem que ser menor que 65, né? Por quê? Porque com 70, o cara tá zoado demais, nem Viagra funciona. Então, vê aí, dá um jeito de você decorar essas coisas aí, cria uns mnemônicos, né? Por exemplo, aqui, os caras forçam uma barra, aqui, por exemplo, esse 30 sem 3. É uma forçação de barra para chegar no 27, mas vale a pena, eu acho. Vamos à próxima, Zé. Conforme previsões legais sobre a organização e jurisdição, competência das varas do trabalho e os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. Letra A. Como regra geral, a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Certo ou errado? Para saber se está certo ou errado, a gente vai até o artigo 651. E o artigo 651 diz o seguinte: a competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade, pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no local ou no estrangeiro. Alternativa correta com base no artigo 651. Alternativa correta, José. Vamos à letra B de bolo. Letra B. Cada vara do trabalho será composta por um juiz do trabalho, que será seu presidente, e 2 juízes classistas, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados. Certo ou errado? E aí? E aí você vai ver o artigo... Cadê? Onde é que eu escrevo aqui? Artigo 116. Vê o artigo 116 que diz o seguinte: nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Será exercida por um juiz singular. Na vara do trabalho, então isso aqui está errada. Letra C. Não compete à vara do trabalho o julgamento dos dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Não compete à vara do trabalho o julgamento dos dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. E aí, certo ou errado, José? A letra C está também errada, com base no artigo 652. E diz o seguinte: compete às varas do trabalho, letra A. A linha A. Letra A. Conciliar e julgar. 3. Inciso 3. Os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Compete, tá? Não é que está dizendo que não compete, mas compete. Beleza? Letra D. Subir aqui. Nas localidades em que existir mais de uma vara de trabalho, haverá um distribuidor designado pelo juiz mais antigo do fórum, exclusivamente dentro do quadro de oficiais de justiça do Tribunal Regional. Nas localidades em que existir mais de uma vara de trabalho, haverá um distribuidor designado pelo juiz mais antigo do fórum, exclusivamente dentro do quadro de oficiais de justiça do Tribunal Regional. E aí, letra D. Letra D, a resposta você vai achar no artigo 715. Tem que decorar tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. E diz o seguinte: os distribuidores serão designados pelo presidente do Tribunal Regional dentre os funcionários das juntas e do Tribunal Regional existente na mesma localidade e aos mesmos presidentes diretamente subordinado. Tá? Ok? Questão errada. Dá uma lidinha no artigo 715 para você matar a coisa
a foice. Letra E. Letra E. Peraí, pegar o mouse. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição atribuí-la aos juízes de direito, cabendo recurso de suas decisões para o respectivo Tribunal de Justiça. Veja, meu amigo, veja, meu camarada, o que está escrito no artigo 112 e você vai ver por que isso aqui está errado. Lá que diz o seguinte, ó. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição atribuí-la aos juízes de direito com recurso, até aqui, ok, com recurso de suas decisões para o respectivo, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho, tá? De nada respectivo Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, TRT. Dá uma olhadinha no artigo 112, tá bom? E é o seguinte, a gente vai ficar por aqui, mas você tem nessa apostilazinha aqui, Zé, tem 120 questões para você treinar, tá, gente? Para você treinar, 120 questões para você treinar, tá? A gente vai deixar o link aí embaixo do vídeo, tá? O link tá abaixo do vídeo, como é que escreve o link? Abaixo do vídeo, tá? Tem um link. E a gente vai colocar duas versões. Essa versãozinha colorida, bonitinha, que eu gosto, para o pessoal que vai usar para você que vai usar no computador. Aí você usa essa bonitinha aqui, que eu acho bonitinha. E a outra, eu vou tirar essas imagens tal, para o pessoal quem quer imprimir não gastar tinta, tá? Então a gente vai tirar isso aqui para quem quer imprimir, tá? Quem não quiser imprimir, usa essa bonitinha aí, coloridinha, para dar mais animação. Antes de terminar, quero mandar um grande abraço para o nosso amigo Luciano Neriá. Obrigado, Luciano Neriá. Você que é um campeão, um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso, rapaz. E um grande abraço também para o Pozos Vic 1. Aquele abraço e um obrigado pela mensagem de carinho, Pozos Vic 1. Valeu! Também vamos deixar um grande abraço para o Victor Quintas. Obrigado, Victor Quintas, pelos parabéns. E aquele abraço para o Folgado de Salvador. Brincadeira, Edson Salvador. Um grande abraço a você, Edson Salvador. E você aí que curte nosso trabalho, se inscreve, compartilha e curte nosso vídeo. Até a próxima. Tchau!